Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje no 8º domingo de São Mateus, nós lemos agora mesmo a multiplicação dos pães que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo realizou. Durante alguns dias ele se afastou para um lugar mais deserto e as multidões mesmo assim o acompanharam porque queriam desesperadamente buscar a cura para os seus doentes. E nosso Senhor aproveitou e não só curava esses doentes, como também os ensinava, os pregava, os dava seu ensinamento cheio de vida. E enquanto a sua pregação corria pelos seus ouvidos, a pregação da palavra de Cristo era tão poderosa, tão benéfica para a alma, tão suave, tão saborosa, tão boa de se escutar, que o estômago, obviamente, completamente distraído para aquilo que são as maravilhas, que a mente estava concentrada, não sentiu fome. Mas assim que nosso Senhor terminou a sua pregação, depois de talvez 3 dias escutando aquela pregação maravilhosa, tendo os doentes curados, finalmente chega o momento de que, quando aquilo cessou, houve fome. E era uma multidão que narra a Escritura, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se nós fizermos uma pequena conta de que mais ou menos para cada homem haveria uma mulher, e para cada mulher também haveria mais ou menos uma criança perto dela, como era comum na época, uma ou mais crianças por família, nós podemos dizer que nós estamos falando aí fácil, por baixo, que houve um milagre para alimentar mais de 10.000 pessoas, por baixo, se não mais, 20, 30 mil. Quem poderá estimar o número preciso? Isso é impossível, não há nenhuma precisão de dado que nós possamos ter. Mas a verdade é que, na hora que essas pessoas sentiram fome, os apóstolos, preocupados em servirem, sabendo de que era o dever deles estarem vendo a necessidade das multidões como intermediários do serviço apostólico de Cristo, chegaram até nosso Senhor e comunicaram: a verdade é que temos um problema, é melhor o Senhor despedir essa multidão, que eles voltem para suas casas, porque eles estão com fome. Enquanto o Senhor aquecia os corações deles com a sua palavra, era uma coisa, o estômago deles sentia fome, estava distraído pela pregação. Mas agora essas mulheres, essas crianças, esses homens, essa multidão está faminta. E nós não temos nada para alimentá-los. E nosso Senhor disse: não, de maneira alguma. É dever de vocês alimentá-los, vocês que devem alimentá-los. E eles disseram: mas Senhor, nós só temos apenas 5 pães e 2 peixes. Obviamente, nosso Senhor não iria pedir aos apóstolos algo que eles não poderiam cumprir. Ele salienta e diz que eles não deveriam despedir essas pessoas, mesmo eles sabendo que eles não tinham o que dar para essas pessoas, não havia um armazém por perto que pudesse comprar, estavam num lugar deserto. Tudo isso foi premeditado no nosso Senhor de propósito. Nós já vamos entender por quê. Então, uma vez que não havia um armazém, uma quitanda para ser comprada, nosso Senhor sabia muito bem disso. Também sabia que eles não iam ter nos seus alforjes comida para essa horror de multidão, não é? Mesmo assim, ele diz: não, é dever de vocês alimentá-los, dai voz de comer. Por quê? Porque nosso Senhor não iria faltar com a caridade, porque essas pessoas foram fiéis a ele, haviam ficado ali dias escutando a sua pregação, ele não ia faltar com a caridade de colocar elas irem embora para casa com fome, porque nosso Senhor é benévolo, é amante da humanidade. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, compassivo, cheio de amor para com o homem. E, obviamente, não iria de maneira alguma permitir que essas pessoas fossem embora famintas, ainda caminhando por longas distâncias, porque diz o Evangelho que eles estavam na região deserta, seguiram o Senhor até a região deserta, porque queriam, custe o que custar, a cura para os seus doentes. E então o Senhor não iria deixar que essas pessoas voltassem famintas para casa. Por isso que ele força os apóstolos a entenderem: de maneira alguma, agora vocês têm que resolver o problema. Mas nosso Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Tudo bem. Então, trazendo aqui. Meus queridos amados cristãos ortodoxos, há muitos anos atrás desse episódio, o Deus de Israel, também no meio do deserto, quando o povo israelita havia fugido do Egito, estava vagando pela Terra Santa, houve fome, não havia o que comer. E esse povo começou a murmurar.
murmurar, Moisés? Era melhor que voltássemos ao Egito, era melhor que nunca tivéssemos saído, era melhor que morrêssemos escravos, porque ao menos lá no Egito havia manjares, havia comida para nós. Povo cabeça dura, povo difícil de reconhecer as benevolências da vida, as vantagens e a confiança diante de Deus. E Moisés orou, intercedeu junto a Deus, e Deus, do nada, no meio do lugar desértico, fez chover um maná. O que é maná? Maná é uma espécie de como eu posso dizer, de pão não fermentado à base de trigo, de milho, ou seja, um tipo para nós seria como se fossem pequenas tapiocas, adaptando aqui ao português e ao Brasil, América do Sul. Imaginemos que tapiocas de milho começaram a cair do céu sem parar, de tal maneira que as pessoas não conseguiram se saciar, no meio do deserto, no meio do Sinai. E esse mesmo Deus que fez aquilo, agora, essas características desse milagre, não são somente pela grandiosidade de, a partir de 5 pães e 2 peixes, nosso Senhor ter alimentado multidões de mais de 10.000 pessoas. Ao contrário, mais do que esse milagre, existe um simbolismo muito forte que dá mais magnificência a esse milagre, que é o fato de que a identidade do nosso Senhor Jesus Cristo estava para ser revelada para aquele povo. Ele fez de tudo para, sem falar, mas dentre as entrelinhas, subliminarmente, como revelar a eles a sua própria identidade. Ei, assim como outrora, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, alimentou o povo do deserto do nada, fazendo chover maná do céu. Da mesma maneira, agora no meio do deserto, o povo seguindo nosso Senhor Jesus Cristo foi alimentado do nada, também numa região vasta, onde não havia nem abrigo, nem sombra. Imaginemos aqui que o cerrado, por exemplo, tem os seus campos abertos, mas ele logo troca de tipografia e já vira depois um cerrado de galeria, ou depois um cerrado de mata fechada, e depois ainda tem aquilo que é o cerrado ciliar, aquele que é o cerrado de veredas, que vai chegando próximo das regiões mais úmidas. Então, isso é o cerrado aqui para nós. Temos também, por exemplo, no bioma do Brasil, a Amazônia, fechada de floresta. Temos a Caatinga, que é cheio de arbustos secos. Mas imaginemos agora o Pampa. No caso do Pampa, muito diferente da Mata Atlântica e outros biomas do Brasil, da América Latina, o Pampa e a Patagônia por detrás, ela é uma imensidão vasta, apenas de gramíneas. É um deserto onde podemos andar quilômetros e quilômetros, não vamos encontrar uma só árvore sequer para se ter algum tipo de abrigo. Esse é o cenário que nosso Senhor estava com aquelas pessoas, aquela multidão, somente na relva. Não havia um só lugar de abrigo, mas mesmo assim essas pessoas, para buscarem a cura para os seus enfermos e aquecerem os seus corações com a palavra de Deus, que saía da boca de Cristo, eles enfrentaram tudo isso. No meio desse deserto, nosso Senhor não iria despedir essas multidões sem que elas pudessem provar de um milagre, mas um milagre segundo a necessidade naquele momento de encher os estômagos dessas pessoas. Esse milagre é grandioso por vários aspectos. Primeiro que é um milagre que ele é palpável e tangível, até no próprio estômago da pessoa, ela sentiu o poder de Deus enchendo o seu próprio estômago, que outrora estava faminto. Não é como um simples milagre que houve o sobrenatural e nós vemos e ficamos extasiados. O milagre foi tangível, foi palpável, pesou no estômago. Mas mais do que isso, esse milagre também é fantástico, porque nosso Senhor estava revelando a sua identidade pouco a pouco ao povo de Israel. Aquele mesmo Deus que criou comida do nada, e só quem cria comida do nada é Deus. Ninguém pode criar algo do nada. Só quem cria algo do nada é Deus. E assim como no Sinai, Deus alimentou o povo do deserto com maná, aqui no Senhor do Salvador Jesus Cristo, também no meio da relva, no meio das gramíneas, onde não havia abrigo, nem sombra, nem nada,
alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a partir de 5 pães e 2 peixes. Houve uma multiplicação tão poderosa, tão numerosa, que depois que todos comeram e se saciaram, não tinham mais onde enfiar a comida, os apóstolos recolheram as sobras daquele milagre. Foi algo tão grandioso que os apóstolos foram recolhendo as sobras e deram ainda para encherem 12 cestos. Por que 12 cestos? Para que cada apóstolo, até em suas costas, ao carregar o cesto cheio de pão, pudesse sentir o peso do milagre e pudessem sempre se lembrar em suas memórias de que a partir de 5 pães que eles viram, depois eles carregaram até o peso de 12 cestos, um para cada um. Inclusive Judas Iscariotes carregou o peso do milagre palpável em suas costas, para o qual o grande Crisóstomo, Boca de Ouro, São João, Boca de Ouro, São João Crisóstomo, nos explica que até mesmo o traidor, aquele que pôs a mão do prato e traiu Cristo, ele também pôde ter essa memória. E como é que pode ter esquecido? O que é que fez ele esquecer desse milagre? E o que pode ter feito com que ele negasse a Cristo, esquecendo-se de que Cristo poderia prover tudo a todos. E São João Crisóstomo até diz: aquele que carregou o peso do cesto em sua memória, em seu corpo, depois, o que é que aconteceu que sua memória esqueceu-se desse milagre tão facilmente, que aquele que carregou o cesto com a multiplicação com o pão multiplicado, depois carregou em suas mãos o cesto com 30 moedas de prata para atrair o próprio Senhor. Então, é isso que o milagre nos demonstra, a grandiosidade desse milagre. Não só as pessoas ficarem extasiadas com o peso físico desse milagre, como nosso Senhor estava revelando a sua identidade. Se Deus alimentou o povo do deserto do Sinai, e Moisés profetizou: haverá um profeta tal como eu, que também virá a voz do futuro, e vos fará maravilhas. Quem é esse profeta igual a Moisés? É que também como Moisés intercedeu diante de Deus pela fome daquele povo de Israel, agora Cristo, não só como um mero profeta, mas à moda de Moisés, também no meio do deserto, multiplicou pães, mas não apenas realizou isso como um profeta. O profeta pode até orar a Deus, interceder junto a Deus, mas a realização efetiva disso, só quem pode fabricar matéria do nada é Deus. Não há nenhum outro profeta que possa ter esse poder. Então o Senhor revelou-se maior do que Moisés. Grandiosíssimo era Moisés, muito maior foi o próprio Messias, o próprio Cristo Salvador, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. E outra coisa, vejamos que após esse milagre maravilhoso que isso ocorreu, nós vemos que cumpriu-se a profecia bíblica de que diz: eis que o teu Deus servirá uma mesa para o seu povo. Onde é que se cumpriu essa profecia do Salmo? Muitas vezes nós narramos do Salmo: eis que o teu Deus ainda servirá uma mesa para o teu povo. Onde foi que Deus serviu a mesa para o nosso povo? Além de servir a Eucaristia, todas as liturgias, Deus nos serve uma mesa para o seu povo, mas até literalmente falando, o próprio Deus serviu a mesa ao povo no meio do deserto desse milagre, na multiplicação dos pães, fazendo, portanto, com que se cumprisse exatamente isso. A profecia magnânima de que Deus serviu e pôs uma mesa ao seu povo. É muito curioso imaginar que, passado poucos dias ou poucos episódios desse milagre, nós vimos que nosso Senhor, então, após ter saciado o ventre de seu povo, chegou a uma pregação onde, tendo primeiro atraído a atenção do povo de Israel com a multiplicação dos pães, tendo saciado e fornecido comida e nutrição a eles, depois foi elevando um pouco mais o ensinamento. E começou, alguns dias depois, como vemos do Evangelho, a pregar ao povo de Israel sobre coisas mais elevadas, começando a dizer o seguinte: eis que aquele que comer o meu corpo, beber o meu sangue, terá uma comida agora para a vida eterna. E quando nosso Senhor começou a elevar o grau da pregação, começando a prepará-los para um entendimento superior, um entendimento maior, mais elevado, eles admoestaram nosso Senhor e disseram o seguinte:
Que sinal podes nos dar a respeito do que estás falando? Vejam só como, infelizmente, o povo de Israel, cabeça dura, sempre vinha com suas incessantes questionamentos, como mulheres desmioladas que sempre tudo querem questionar, como galinhas pavoriosas. Muitas vezes, assim, o povo de Israel também se manifestou, questionando sempre nosso Senhor, como se houvessem se esquecido. Como assim um sinal? Será que não foi suficiente que há dias atrás nosso Senhor havia multiplicado para eles e posto uma mesa para eles no meio do nada? Como assim um sinal? E aí vemos, meus amados queridos cristãos ortodoxos, o grande perigo que sempre, até nós que somos agora os escolhidos para a fé, até o último dia de nossa vida, enquanto nós não morrermos, nós sempre seremos testados por esse mesmo maldito problema demônio e carnificina da mente, que é justamente a eterna ingratidão a nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos nos tornando ingratos, como é que nós sabemos que de fato nós somos ingratos? As coisas maravilhosas que nós vemos acontecer na nossa vida, a partir do batismo, nós vamos tomando elas por coisas comuns. Vai nascer de nós esse senso de que aquilo que no começo nós vimos, nossa, que maravilha, nossa, que êxtase, eu fico maravilhado, eu descobri essa informação da Igreja Ortodoxa, eu descobri aquela biografia do santo, eu vi o mistério, eu vi a liturgia, eu vi tudo, e com o passar do tempo, nós passamos a ter tudo como algo comum, como se fosse algo corriqueiro, algo comum, algo costumeiro. É por isso que o povo passou 2, 3 dias, o povo de Israel já perguntava ao Senhor quando ele elevou o grau da pregação. Primeiro preparou eles com o pão físico, e depois estava elevando o entendimento deles de que outro pão ele estava preparando para eles, que era um pão muito melhor, porque é um pão que dá vida eterna. E eles perguntaram: que sinal pode nos dar para garantir que o que estás falando é verdade? Como que sinal? Que sinal mais? Quantos sinais esse povo pedirá ao próprio Cristo? E foi assim durante toda a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo que incessantemente pedia sinais. Por que pedia sinais? Porque aí existe uma raiz desse sintoma de sempre pedir sinais, de sempre querer algo mais. É a ingratidão. No fundo, a raiz de tudo é a ingratidão. O grande problema entre o cristão ortodoxo e o seu Deus é a ingratidão. Nós vamos tomando por pouca coisa as coisas grandiosas e magníficas que Deus fez em nossa vida. Os milagres, a paz, a oração, o conhecimento. Nós fomos iniciados, nós cristãos ortodoxos, fomos iniciados num mistério muito maior. Enquanto aquele povo no deserto teve a bênção da multiplicação do pão físico, assim como o povo de Israel teve a multiplicação do maná, que caiu do céu, nós fomos iniciados em outro mistério, muito maior do que esse, que é a Eucaristia. Eucaristia é também, ou não é, a multiplicação dos pães, mas agora no sentido litúrgico, do sacrifício coentro, onde cada liturgia, o corpo de Cristo que não se divide, é dado de maneira miraculosa a todos aqueles que comparecem para comungar. E o melhor de tudo, nós não precisamos durante a liturgia ficar com dúvidas, pensando: será que vai ocorrer ou não vai hoje? Será que hoje? Será que vai ocorrer? Será que na hora da epíclise vai se consumar ou não as espécimes? Haverá mutação ou não? Nós temos por garantia de que todas as liturgias haverá uma certa multiplicação do corpo de Cristo, porque na verdade, sem cessar, ele se dá todo a todo, sem se dividir. Cada partícula do corpo de Cristo não é uma parte dele, um pedaço dele, é ele todo. Então é uma multiplicação milagrosa e incessante dos dons. Nós temos a garantia total de que cada liturgia, não há dúvida, não há hesitação. Basta ir comparecer e não precisamos hesitar. Deus servirá o seu povo e colocará uma mesa para o seu povo todas as liturgias. É um mistério muito maior do que aquele. E como é que chama esse mistério? Da multiplicação do pão, do corpo e sangue de Cristo. Chama-se Eucaristia. Eucaristia do grego significa ação de graças. Significa dizer obrigado. Significa uma palavra dizer valeu. Porque quando a gente diz assim, a gente quer agradecer muito alguém, diz valeu. O que quer dizer valeu? Que valeu a pena, que teve valor.
valeu é sentido de obrigado. Obrigado. Graças a ti. A maneira constante de estar agradecendo a Deus esses milagres, todos que Ele fez em nossa vida, é constantemente participar da Eucaristia. É por isso que o mistério da Santa Ceia é denominado Eucaristia, porque Deus não precisa de nada de nós. E nós não temos tampouco nada a dar a Ele, porque Deus é superior a qualquer coisa. Ele não precisa de nada. E tudo que nós queiramos dar a Ele, Ele não precisa. Mas tem uma coisa que nós podemos dar a Deus, e é a única coisa que nós podemos dar a Deus é o agradecimento, ser grato, a gratidão. E o sinônimo de gratidão é a Eucaristia. A pessoa que começa a negligenciar esse mistério, o toma por pouca coisa, ou não participa dele frequentemente, não vai adaptando a sua vida a ele, para que ele seja o centro de toda a sua vida, tudo desemboque, todas as suas atividades empresariais, econômicas, políticas, sociais, ambientais, tudo que a pessoa tem como modo de vida, tem que estar em função de um vetor, de uma incógnita, de uma variável chamada Eucaristia. Quando nós somos iniciados nesse mistério, e nós não vamos adaptando a nossa vida inteira para a Eucaristia, o que ela exige de nós, então a gente vai tomando as coisas por comum. E até a liturgia, até a própria Eucaristia passa a ser algum tempo algo comum, e não há nada mais terrível, não há desastre maior na vida do cristão ortodoxo, quando ele vê que a Eucaristia e a liturgia passam a ser agora coisas comuns. Coisas que são agora completamente corriqueiras. Coisas que são como se fossem coisas do dia a dia. E na verdade não é isso. Tudo é a Eucaristia, tudo é a liturgia. Tudo, na verdade, é aquilo que nós temos como função da nossa vida. Tudo que nós temos como as maravilhas que Deus nos deu é a gratidão a Deus. O agradecimento a Deus. E, infelizmente, é muito fácil que nós possamos cair nisso. Dia e noite, até o último dia de nossa vida, nós vamos querer ficar adaptando a nossa vidazinha, medíocre, a uma vida de mediocridade. Sempre querendo aparecer onde não devemos aparecer. Sempre querendo ter autoridade onde nós não temos sequer autoridade. Sempre querendo ter relacionamentos, relações, amizades, concordâncias onde nós não deveríamos ter. Tudo para querer fazer a nossa pífia vontade, a nossa medíocre vontade. E nessa vontade própria, o que sobra a Deus é ingratidão. Mas por quê? Porque tudo o que Deus nos deu de maravilhoso vai se tornando algo comum. E quando se está algo comum, a nossa memória vai falhando. A gente vai esquecendo da plenitude, do valor intrínseco a cada pequeno detalhe. O valor de um ícone, o valor das velas, o valor das orações, dos cantos, dos hinos. Tudo isso passa a ser como algo comum. Claro, temos a cabeça oca. A cabeça onde nós não deveríamos ter. E o pior de tudo, isso vai se desenvolvendo de uma tal maneira que mais do que ingratidão, com o passar do tempo, nós vamos colocando até a vida dos amigos, a vidinha suposta de diversão, a vidinha suposta da família fechada em si mesma no conforto, vai sendo até mais importante lá na nossa consciência do que a própria vida em Deus. Tudo é mais importante, tudo tem uma obrigação. Obrigação para com o trabalho, obrigação para com colegas, com amigos, com isso, com aquilo, com estudos. E é como se o que me sobra, como algo secundário, o que me sobra, aquela coisa chata que eu tenho que fazer por obrigação, que eu tenho que ir mesmo, não tenho muito vontade, então eu vou por obrigação, vai ficando para Deus. Claro, isso chama-se ingratidão, um povo caduco em si mesmo. Eis novamente a mesma tentação que caiu sobre o povo do deserto, do Sinai, que não agradeceu pela maravilha da libertação do Egito, que foi altamente miraculosa. Depois, em vez de confiar que Deus não é tonto e se libertando eles no meio do deserto, algo lhe dá para eles comer, é óbvio, começaram a murmurar e chicanear. Da mesma maneira, no Novo Testamento, o povo de Israel, não tendo se saciado da mente com aquilo que se saciou no ventre, tendo a sua memória tão frágil, mal 2, 3 dias passaram e já estavam pedindo a Deus mais sinais para validar o que ele estava prometendo como um dom superior àquele que ele deu, que era muito fácil limitar os ventres das pessoas a partir de 5 pães e 2 peixes. Muito maior era o que ele estava prometendo. Aquilo que é concedido a nós no Novo Testamento, o novo Israel.
um saciar não só físico, mas sobretudo, finalmente, algo que nem Abraão teve disponível a ele, que é o saciar dos poderes noéticos, dos poderes intelectuais, dos poderes da alma. Tudo isso é preenchido e saciado através da Eucaristia, que significa ação de graças. Nós temos por garantia que isso ocorre em toda a liturgia, mas nós não podemos tomar por garantido de que, se nós formos ingratos, que a gente vai conseguir se manter nesta fé. E a maior gratidão que nós podemos dar a Deus é sermos gratos, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa esperança de que sim, aqui a vida é melhor. Nós, todas as vezes que estamos na Divina Liturgia e comungamos santos dons, nós temos que entender que algo muda em nós. Nós deixamos de ser, pelo menos naquele momento que comungamos e passamos da liturgia, nós deixamos de ser, infelizmente não é sempre assim, porque a gente volta para o mundo e peca, mas ao menos naquele momento, durante a liturgia, nós somos arrancados do mundo e somos inseridos dentro do reino dos céus, dentro de outra realidade, dentro daquilo que é a realidade celestial. É uma lástima que nós, infelizmente, baixamos a guarda, não mantemos a vigilância e voltamos para o mundo, e aí ocorrem os problemas. Nós temos que confessar e voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo, e sempre estar renovando o nosso ânimo, a nossa fé, a nosso coração sempre tem que ser limpo de novo, para que novamente nós participemos de maneira digna, pura, daquilo que é a maravilha dos santos dons. Mas vejam que todas as vezes que nós comungamos deste corpo e bebemos desse sangue, desse vinho, desse cálice, nós somos inseridos naquilo que é o reino celestial, o reino dos céus. E isso é um mistério que não temos como medir em palavras. Nós só sabemos que nós sabemos por que, número um, fomos escolhidos para isso. Há no mundo pessoas muito melhores que nós, muito mais dignas disso, mas nós não sabemos por quê, nem agora adianta ficar pensando. A gente só sabe que houve um mistério, que Deus nos escolheu a nós mesmos e nos deu a capacidade de participar desse mistério, e fomos iniciados nesse mistério elevado, místico, salvífico, que é a Eucaristia. Nós não temos nada, absolutamente nenhuma característica pessoal, nenhum talento individual, que comparando-nos às pessoas do mundo que não está aqui, que nos destaque, ou que nos deixe assim, que eu sou melhor. Não, há algo sim em mim, na minha vida, na minha conduta, que me favoreceu estar aqui. Não há, é impossível achar algo em nós que seja digno de estar aqui. E comparado a pessoas do mundo, há pessoas muito melhores. Mas eu não sei explicar, nenhum de nós saberá o mistério, porque que Deus escolheu a nós, exatamente a nós. E volto a dizer, nunca caiamos na loucura de pensarmos que há algo em nós, de algum talento, alguma característica pessoal, individual, que nos difere das pessoas que não estão na igreja ortodoxa, que não estão participando da Eucaristia e que, porventura, nós temos o privilégio por estarmos aqui porque temos alguma característica que nos difere. Nada, zero. É por isso mesmo que, mais ainda, nós temos que abrir o nosso coração cheio de amor, cheio de gratidão a Deus, e dizer, eu não sei o que é que tu vistes em mim. Não tem explicação, já também não quero saber. Eu só digo muito obrigado. Valeu. Graças. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, oh meu Deus. E apresentemo-nos todos os domingos, conforme o sacerdote apresenta os dons, cada liturgia, seja domingo, seja na semana, seja nas grandes festas, com temor de Deus, fé e amor, aproximai-vos. O que nós vamos fazer? Oferecermos-nos com muita gratidão, sempre não tomando por comum, como se fosse cada liturgia, tudo é comum, comungo sempre, tudo caiu no comum, no cotidiano, no costumeiro. Jamais, isso é sinônimo de ingratidão. Todas as vezes que nós nos levantarmos para vir os ofícios e se bater em nós aquela coisa assim, é uma coisa que perdeu a graça. Sim, exatamente, perdeu a graça, ou seja, você não está sendo mais grato. Perdeu a graça porque você agora não está sendo grato. Tu não estás aplicando a verdadeira ação de graças. Se não és grato, perdeu a graça. Não por causa de Deus, por causa de você mesmo, ó alma. É isso que nós temos que dizer a nós mesmos.
que tudo sempre é especial, tudo é inédito, cada liturgia, cada canto, cada sinal da cruz, cada ícone, cada performance litúrgica, tudo é maravilhoso, tudo é maravilha. Se nós também não vemos, o problema é nosso, porque novamente somos ingratos. Se formos gratos, Deus nos fará de fato ver aquelas coisas. É isso que eu quero concluir com vocês aqui. Quando nós exercitamos essa gratidão, vocês não imaginam o quanto é descortinado nos nossos olhos espirituais essas maravilhas escondidas desses mistérios. Quanto mais uma pessoa se sente digna de tudo isso e vem participar com gratidão, vai passando os anos, uma cortina se abre em seus olhos e a pessoa gradativamente vê mais e mais e mais as maravilhas dos ofícios da capela, a riqueza que é. Em todo lugar tem igreja, em todo lugar tem denominações religiosas, protestantes, papistas, adventistas, testemunhos de Jeová, todas as denominações, para quem quiser, para cada pescoço agora tem uma igreja para cada cabeça. Mas o que há de especial que nós estamos aqui na Santa Igreja Ortodoxa, que agora, depois do século XX, é clandestina em suas pátrias respectivas? O que tem de diferente aqui? O que a gente consegue ver? É justamente o fenômeno sobrenatural do mesmo Deus que alimentou o povo do Sinai, do deserto, alimentou a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com a partir de 5 pães e 2 peixes, é o mesmo Deus Sabaoth, que também a cada liturgia alimenta multidões de almas, do milagre miraculoso e estupendo de que a partir daquele cordeiro, multidões e multidões de almas em todos os lugares do mundo, em cada liturgia, são bem saciados. É por isso que nós estamos aqui, não em outro lugar, porque aqui o sacramento é válido, aqui nós somos iniciados nesse mistério, e aqui esse mistério tem graça, é válido. Em contrapartida, devemos oferecer as nossas eternas ações de graças. Que disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações, principalmente até o toque de Virgem Maria e todos os santos. Amém. Amém.